Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, como povo cristão católico da cidade de Lambari, nós nos reunimos para reviver a contemplação do mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, através desta experiência da nossa piedade popular, que nos ajuda a meditar e pensar a nossa própria vida a partir da entrega de amor, reflexão, meditação e oração, voltando o nosso olhar para o Calvário e permitindo que a presença de Jesus permaneça sempre na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, abramos o nosso coração para acolhermos nesta noite o sermão do descimento da cruz, que será proferido pelo Padre Jean Paul Hansen, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Cariaçu. Peçamos que o Espírito Santo ilumine cada um de nós que aqui estamos e que vamos acolher as suas palavras. E que este mesmo Santo Espírito possa conduzir Padre Jean na reflexão que vai partilhar conosco. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor sincero. Iluminai-me para que eu possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém. Senhor, o que te fez chegar até aqui? Senhor, o que o Senhor fez que te trouxe até aqui? Por quê? Por que morrer crucificado? Por que acolher esta morte ignominiosa? Por que tornar-se um espetáculo para aqueles que te matavam? Como o Senhor chegou até aqui? Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de retornar com vocês àquele dia lá em Nazaré, quando o anjo entrou na casa de Maria e saudou-a dizendo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres da terra. O Senhor se encantou de ti. Por isso, o teu ventre gerará o Filho de Deus para o mundo. Aquela jovem menina, não sabendo o que acontecia, perguntou na sua dúvida ao anjo: como é que isso vai acontecer? Depois de todos os esclarecimentos do anjo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o que São Lucas nos conta, para nos dizer que no ventre puríssimo da Virgem Maria, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez-se carne, assumiu a nossa história, entrou nas limitações da nossa condição humana, sem frio, calor, cansaço. Deixou-se limitar em tudo, exceto no pecado. Nos lembrou esta tarde a carta aos Hebreus. Foi lá em Nazaré, quando a eternidade entrou na história, que esta história começou. Não tivesse Deus se feito homem, hoje nós não contemplaríamos um Deus crucificado. Nós só podemos contemplar um Deus crucificado porque Deus quis fazer-se um de nós, porque Deus quis assumir a nossa natureza, porque Deus quis assumir a nossa história, porque Deus quis assumir as nossas limitações. Deus correu um risco tremendo, mas não um risco maior do que aquele de quando Ele nos criou e resolveu, na sua sapientíssima inteligência, fazer-nos homens e mulheres livres. A nossa liberdade, este grande dom tão mal utilizado, é uma das nossas características da imagem e semelhança que nós trazemos do nosso Criador. Mas é esta mesma nossa liberdade, precioso dom que Deus quis dar
a obra-prima da sua criação, o ser humano, que nos possibilitou chegar a esta cena. Se Deus não se tivesse feito homem, nós jamais contemplaríamos um Deus crucificado. Mas se Deus não tivesse feito o ser humano livre, nós jamais contemplaríamos um Deus crucificado. Essa história começou quando começou a nossa história. Quando Deus nos criou para que fôssemos nós o receptáculo do seu amor transbordante, do amor radical do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, que se personifica no Espírito Santo. E agora esse amor se abre entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nesta abertura ele transborda sobre a criação. Mas na criação, Deus quis fazer um ser, o humano, vazio, carente, cheio de espaço para acolher o amor de Deus. O amor de Deus que se derrama da Trindade não pode ser desperdiçado. O amor de Deus que se derrama da Trindade deve ser derramado em nossos corações, como nos lembra a carta aos Romanos. Somos seres livres, porque sem a liberdade nós não seríamos capazes do amor. Não existe amor sem liberdade. Por isso, para amar e ser amado, é preciso correr o risco da liberdade. E Deus topou correr o risco. Deus nos fez livres para que nós pudéssemos e não estivéssemos obrigados a amá-lo, porque ninguém ama por obrigação. Só existe amor verdadeiro onde há liberdade verdadeira. Por isso a liberdade é esse dom tão caro que nós devemos cuidar e proteger e jamais abrir mão dele, mesmo em nome do seu mau uso. Não é porque não usamos bem a nossa liberdade que nós podemos abrir mão dela. Ela é uma característica fundamental do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus e vocacionado por natureza para acolher o amor que entorna de Deus e devolver esse amor amando a Deus e ao próximo. Foi por isso, porque Deus quis correr o risco de fazer-nos livres e de vir até nós, assumindo a nossa carne no ventre da Virgem de Nazaré, que nós chegamos até aqui. Mas existe um outro passo muito importante. A liturgia da palavra neste ano em que nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, nos domingos do tempo comum, nos fez perceber este passo fundamental logo no primeiro domingo do tempo comum, quando nós lemos o Evangelho de São Lucas. Não foi no primeiro domingo. O primeiro domingo do tempo comum é a festa do batismo do Senhor. No segundo domingo do tempo comum, este ano, nós ouvimos as bodas de Caná, vocês se lembram? Mas no terceiro domingo do tempo comum, ali nos meados do mês de janeiro, introduzindo-nos na leitura do Evangelho de São Lucas, a igreja nos fez ouvir
aquele discurso inaugural de Jesus na sinagoga de Nazaré. Outra vez em Nazaré. Jesus vai à sinagoga de São Lucas, no capítulo 4, conforme o seu costume. E ali ele se levanta para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, um rolo. E Jesus não abriu o livro ao léu, não. O verbo usado pelo original grego do Evangelho deixa claro que Jesus procurou no livro do profeta Isaías aquilo que ele queria ler. E Jesus encontrou nos primeiros versículos do capítulo 61 do profeta Isaías, leitura que nós lemos ontem na missa do Crisma. Ali Jesus encontrou o que ele queria dizer à comunidade religiosa de Nazaré. E o que é que Jesus leu? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque sobre mim ele derramou a sua unção. Ele me ungiu. Eu sou o Cristo, o ungido. E ele me ungiu para quê? Aqui é que está o X da questão. Ele me ungiu para dar uma boa notícia aos pobres. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para ser voz dos mudos. Ele me ungiu para devolver a audição aos surdos. Ele me ungiu para abrir as cadeias e libertar os prisioneiros. Ele me ungiu finalmente para proclamar um ano, um tempo da graça de Deus. Ou seja, o acesso a Deus é de graça. Deus está perto de nós. Deus está no meio de nós. E nós não precisamos mais pagar sacrifícios, trocar moedas no templo, comprar pombas, ovelhas ou bois. O acesso a Deus é gratuito, porque nós agora podemos chamá-lo Abá, papai, papaizinho, como balbucia uma criança. Ali na sinagoga de Nazaré, Jesus concluiu a sua leitura do profeta Isaías, dizendo aos líderes religiosos do seu povo: hoje se cumpriu esta escritura. Foi a gota d'água. Os chefes das sinagogas de Nazaré tomaram Jesus à parte e disseram: tá bom, obrigado pela sua leitura, mas nós não queremos te ouvir mais. Esse negócio de anunciar boa nova aos pobres, dar ouvidos aos surdos, aos cegos, alimentar os famintos, não é isso que nós estamos procurando. Outra hora a gente te escuta: mas se eu fosse você, sumia daqui da sinagoga de Nazaré. Não vem aqui mais não. A gente não... O encarnado é aquele que vem trazer de volta à humanidade o projeto original de Deus. Quando Deus nos desenhou, quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus fez tudo o que existe, Deus tinha um projeto maravilhoso para a humanidade. Mas esse projeto foi borrado pelo pecado. O pecado desfigurou e desconfigurou Deus. Seu filho não fosse mais apenas um projeto, mas ele fosse, perdoe-me, Senhor, a comparação, como que a maquete, como que a expressão concretizada de
o projeto de Deus, o projeto criacional de Deus realizado, feito gente, em ato no meio de nós. Mas corresponder ao projeto de Deus dói. Corresponder ao projeto de Deus inclui ser rejeitado, inclusive pelas lideranças religiosas da sua terra. E Jesus então sai de Nazaré. Sai Jesus de Nazaré, mas não sai do coração de Jesus o projeto de Deus. O que Jesus vai fazer além de Nazaré é exatamente aquilo que ele havia proclamado na sinagoga. O ministério público de Jesus, outra coisa não é do que dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem, ajudá-los a ouvir, não obstante a sua surdez, fazer os coxos andar, libertar os prisioneiros. Tudo o que Jesus fez foi exatamente aquilo que ele disse que faria, porque era o projeto do Pai que ele apresentava na sinagoga de Nazaré. Mas não pensem vocês que foi diferente por onde Jesus passou. Não foi só em Nazaré que ele foi rejeitado. Em muitos outros lugares, Jesus não foi ouvido. E quando o ouviam, muitos não o escutavam. Não deixavam entrar no seu coração o projeto de Deus que ele trazia de forma concreta na sua pessoa, na sua palavra e nos seus atos e atitudes. Imaginem só, esse homem vir dizer para nós que o Deus do templo, que o Deus dos judeus, não é um Deus justiceiro que castiga o pecado dos pais nos filhos até sei lá quantas gerações. Mas o Deus que ele nos apresenta é um Pai misericordioso, é um Deus em saída, que sai correndo ao encontro do filho que esbanjou toda a sua herança, e não deixa o filho nem sequer rezar o seu ato de contrição inteiro, porque esse ato de contrição do filho pródigo era um ato herético. Vocês se lembram? Lá comendo a lavagem dos porcos, o filho pródigo ensaiou um ato de contrição e disse: eu vou voltar ao meu pai, porque lá na casa do meu pai todos têm pão em abundância, não só os filhos, também os empregados. E quando eu chegar perto do meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Quantos de nós, talvez aqui presentes nesta praça, talvez nos assistindo pelas redes sociais da paróquia, ainda estejamos a esta altura do campeonato, quando nós já estamos em pleno tríduo pascal, ensaiando os nossos atos de contrição, porque ainda não tivemos a coragem de dar o passo da volta, de buscar o sacramento, de buscar o abraço reconciliador de Deus. Faça como o filho pródigo, dê o passo, volte para casa, venha com o seu ato de contrição, às vezes mal ensaiado e às vezes já esquecido. Não vai ser isso que vai impedir o abraço reconciliador de Deus. Quando o filho pródigo chega perto do pai, aliás, quando o pai chega perto do filho pródigo, porque o pai o avistou de longe quando ele vinha chegando,
e saiu correndo ao seu encontro. Foi o pai quem pulou no pescoço do filho, deu-lhe um abraço e cobriu-lhe de beijos, diz São Lucas. E o filho até tentou rezar o ato de contrição, mas o pai não deixou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. É verdade, ele não estava mentindo, isso era verdade. Ele havia pecado contra o céu e contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso também ele disse, porque isso também é verdade. Ele não era digno de ser chamado de filho do pai. Mas o pai nunca deixou o filho pródigo dizer a terceira frase do seu ato de contrição: trata-me como a um dos teus empregados. Porque nenhum filho que retorna à casa do pai vai ser tratado como empregado. Nós somos filhos, e embora pequemos contra Deus e contra nossos, embora nós percamos a dignidade, basta voltar, e Deus sempre nos tratará como filhos, nunca como empregados. Nós nunca seremos empregados na casa do Pai. Teremos sempre banquete à nossa espera. Teremos sempre anel, sandália, túnica nova. O Deus de Jesus é o Pai misericordioso. Mas o judaísmo do tempo de Jesus não estava preparado para um Deus assim. Por isso não acolheu a revelação plena que Jesus trouxe de Deus. Os estudiosos da Bíblia dizem que esta parábola, que nós muitas vezes chamamos de parábola do filho pródigo, mas seria muito melhor chamá-la de parábola do Pai misericordioso, porque é o Pai que Jesus está tentando revelar. Ela é em todo o Evangelho o lugar onde Jesus revelou de forma mais perfeita a face invisível do Pai. Mas Jesus não parou por aí. Vocês se lembram, nós lemos há poucos dias, que trouxeram a Jesus uma mulher flagrada em adultério. Colocaram aquela mulher no meio dos discípulos de Jesus, a quem ele estava ensinando, e não eram poucos, porque muitos o procuravam, porque ele fala com sabedoria e ensina com amor, como nos lembra a campanha da fraternidade deste ano. Mas colocaram essa mulher no meio dos discípulos para provocar Jesus, para picar Jesus, para fazer para pegar Jesus em alguma má palavra para o condená-lo. O que é que Jesus fez? Jesus, depois de ouvir todo aquele burburinho, levantou-se e disse: vocês querem que eu condene essa mulher? Mas vamos fazer assim: quem de vocês não tiver o menor pecado, atire a primeira pedra. Se existia ali alguém que podia atirar a primeira pedra, este era só e unicamente Jesus. Mas ele não escolheu a pedagogia das pedras. Jesus nunca escolheu a pedagogia do ódio. Jesus nunca escolheu essas pedagogias que não respeitam a dignidade do ser humano. Jesus sempre preferiu a pedagogia do amor, a pedagogia do diálogo. E ele não tem medo de dialogar com aquela mulher. E quando ele percebe que ninguém atirou pedras, ele pergunta para ela, porque ela é a principal interlocutora dele.
ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai, leva uma vida nova, começa de novo, para você não correr esse risco outra vez. Os judeus não podiam compreender, mas é uma misericórdia praticada por Jesus. Os judeus não conseguiram abrir-se ao projeto de Deus, de dar boa nova aos pobres, saciar os famintos, devolver o ouvido, a audição aos surdos, dar vista aos cegos, colocar, ou melhor, anunciar que Deus está acessível a todos. E é por isso que ele veio parar aqui. Depois de Nazaré, ali existe uma instrumentalização espúria da política pela religião e da religião pela política. E juntos, eles não promovem a vida. Juntos, e a morte de um inocente. Foi justamente por isso. Porque Jesus nunca admitiu contrariar o projeto de Deus, negar o projeto de Deus, fazer diferente daquilo que o Pai lhe mandara fazer sobre a terra, que ele foi parar numa cruz. Meu irmão, cuidado, porque talvez alguém tenha dito para você que Jesus foi crucificado porque era vontade de Deus. Não era vontade de Deus, e não é vontade de Deus a morte de nenhum dos seus filhos, quanto mais a morte do seu unigênito. Deus, o Deus dos judeus daquele tempo, pode até ser, mas o Deus Pai misericordioso, apresentado a nós por Jesus, ele não se sacia com sangue alheio. Ele nem sequer deseja sangue. O que ele deseja é a nossa adesão fiel ao seu projeto. Vejam como isso é antigo. Vocês se lembram de um tal Abraão? O pai da fé. O primeiro homem sobre a face da terra, de quem se testemunhou que ele acreditava num Deus único. Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias da praia do mar. Mas Abraão já estava velho e não tinha filhos. Mas ele mesmo assim confiava em Deus. E tomado por um sentimento de culpa, Abraão achou que o problema era ele. E resolveu, ele com a sua esposa Sara, dar lá o seu jeito, trazendo a escrava para passar a noite com Abraão. E nasceu então o primeiro filho, Ismael. Mas quando nasceu Ismael, Deus disse a Abraão: este não é o filho que eu lhe prometi, porque o filho que eu lhe prometi, eu lhe vou dar. Nasceu então depois Isaque. Isaque era o filho da promessa. Mas quando Isaque era um moleque de 12, 13 anos por aí, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você acredita mesmo em mim? Você acredita nas minhas promessas? E Abraão disse: claro, Senhor. Tudo que eu faço até hoje é por causa da sua palavra. Então Deus disse a Abraão: então pega o seu menino, o Isaque, o filho da promessa, aquele por quem pode se cumprir a minha promessa,
de uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Pega o seu filho Isaque, pega um feixe de lenha, um fogo e uma faca, e sobe ao monte. Lá no alto do monte, você faça um altar, coloque a lenha sobre ele, amarre bem amarradinho o moleque de 12 anos, coloque ele em cima da lenha e sacrifique o seu filho para mim. Depois você ponha fogo e eu vou receber no céu a fumaça do seu filho. Assim fez Abraão. Eu e você não faríamos. Mas Abraão, fidelidade à igreja, simplesmente. Não a sua fidelidade ao padre Carlos Henrique, não. Como é que anda a sua fidelidade ao projeto de Deus? Você tem empenhado a sua vida em dar a boa nova aos pobres, em ser voz dos que não têm voz, em ajudar os surdos a ouvir, em devolver uma visão clara a quem enxerga com muita dificuldade? Você tem sido alguém que promove o encontro com Deus? Ou como diz o Papa Francisco, você tem sido um funcionário da alfândega que cobra o acesso até Deus, que dificulta aos outros se achegar ao Pai? Não pense que as coisas vão ser fáceis. Se você for fiel ao projeto de Deus, você pode ter como Ele o mesmo fim. Isso te assusta? Isso assustou Judas. Judas, que domingo queria vender um frasco de perfume por 300 moedas de prata, vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Quanto é que Jesus custa para você? Por quanto você é capaz de vendê-lo? Por que bandeiras você é capaz de trocar o evangelho? Por que causas você destrona Jesus da sua vida e eleva outros messias? Vamos tirar Jesus da cruz. Vamos descê-lo deste patíbulo que se tornou para nós um altar de salvação, uma prova viva ou morta da fidelidade de um Deus feito homem ao projeto original da criação. Primeiro vamos tirar esta placa que mandaram escrever em hebraico, latim e grego, para que todos os passantes pudessem ler o que nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Aquele que mandou escrever profetizou: o que eu escrevi está escrito. E nós somos testemunhas de que, embora os judeus não concordassem, nós estamos aqui porque ele de fato é rei e reina para sempre, conforme fora prometido a Davi. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei enquanto nós estamos dispostos a colaborar com o seu reinado. Se nós estamos vivendo por outros reinados, ele não é o nosso rei. Mas se nós assumimos o evangelho
como projeto vital do nosso dia a dia, então Ele é o nosso Rei. Vamos entregar esta placa a João, o evangelista, aquele que estava ao lado de Maria, aos pés da cruz, aquele que recebeu como testamento em nosso nome a maternidade divina. Foi a João, porque eu e você não estávamos lá, que Jesus disse: esta é a tua mãe. E disse a Maria: este é o teu filho. João somos nós. Hoje, Jesus diria: povo de Lambari, a Senhora da Saúde é a vossa mãe. Senhora da Saúde, o povo de Lambari é o vosso filho. João recebeu em nosso nome não só a tábua profética do Evangelho, mas também a primeira testemunha do Evangelho como mãe. Vamos tirar a coroa de espinhos. Não era esta a coroa que ele merecia, mas ele nunca desejou outra. Jesus nunca teve pousado sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte, outra coroa senão a coroa de espinhos. Nunca encostou na cabeça de Jesus qualquer coroa de ouro ou prata. Nós é que às vezes ousamos coroá-lo com as coroas do mundo, aquelas que não lhe interessam. O que ele deseja e o que ele sempre desejou foi a coroa da fidelidade. Esta coroa de espinhos, quem a merecia éramos nós, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele usou esta coroa de espinhos para que nós não precisássemos usá-la. Vamos entregar esta coroa de espinhos a Maria de Cleofas, a mulher solidária, a discípula que não fugiu, a discípula que foi fiel até o último momento. Estava no Calvário amparando a mãe que sofria no coração todas as feridas que o filho sofria no corpo. Maria de Cleofas merece guardar esta coroa como testemunho do reinado de Cristo. Maria de Cleofas merece, na sua solidariedade abundante, levar a prova de que Cristo é Rei. Mas nós temos que tomar cuidado. Esta coroa era nossa. Nós temos que trazer sempre no coração esta recordação, especialmente quando nós formos tentados a jogar o Evangelho fora para trair o projeto de Deus. Quando nós traímos o projeto de Deus, nós merecemos uma coroa de espinhos. Vamos soltar também as mãos do Senhor. Estas mãos que tanto bem fizeram, estas mãos que sem medo tocaram os leprosos, estas mãos que se estenderam a tantos homens e mulheres, carentes de um abraço, carentes de um afago, estas mãos que nunca pegaram pedras para atirar a quem quer que seja, estas mãos que nunca tocaram armas para matar quem quer que seja, estas mãos que terminaram na cruz abertas,
como sempre foram, esperando-nos para um abraço, para um acolhimento. Estas mãos, estes braços, que viveram como os braços do Pai misericordioso, sempre saindo de si mesmo para ir abraçar, para ir acolher, para ir e trazer de volta os filhos pródigos do reino de Deus. Soltando as mãos do Senhor, vamos apresentar a Ele as nossas mãos. Estenda a nosso Senhor os seus braços, as suas mãos. Diga para Ele que já não tem mais as suas mãos ativas, porque foram perfuradas pelos cravos. Senhor, toma minhas mãos. Diga: Senhor, toma minhas mãos. Senhor, toma os meus braços. Senhor, toma o meu abraço. Senhor, toma o meu regaço. E agora, utiliza-se de mim para construir o teu reino, aqui e agora, com as minhas mãos, com os meus braços, com o meu abraço, com o meu regaço. Vamos entregar os cravos também a Maria de Cleofas. Ela vai levar como relíquia, como testemunho, esses cravos. E nós soltamos, por fim, os pés do Senhor. Todos aqueles que entraram no seguimento de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, todos os apóstolos, mas não só eles, todos os discípulos, quando entraram no seguimento de Jesus, quando assumiram Jesus como seu rabi, como seu mestre, sabiam pela tradição judaica que todas as tardes, quando eles voltassem das suas caminhadas pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria, onde quer que eles estivessem, naquelas terras cheias de pedra e poeirentas, caberia a algum deles lavar os pés do mestre. Essa era uma tarefa do discípulo. Todo discípulo, os de Gamaliel lavavam os pés de Gamaliel, os de Hilel lavavam os pés de Hilel, os de Jesus também lavavam os pés de Jesus. Mas um dia Jesus surpreendeu os seus discípulos. Um dia, naquela última ceia que nós revivíamos ontem, Jesus amarrou na cintura a toalha e foi ele lavar os pés dos seus discípulos. E quando Pedro não entendeu nada, Pedro, que era Caxias, cabeça dura, sabia tudo direitinho conforme a lei, que era o discípulo que tinha que lavar o pé do mestre e não o mestre lavar os pés dos discípulos, Pedro disse a Jesus: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Jesus, dialogando com Pedro, faz uma brincadeira curiosa. Jesus diz: Pedro, quem é o maior? Quem está sentado sendo servido ou aquele que serve? Os que estão sentados estão menores do que eu. Jesus brinca com essa proporção de quem está sentado à mesa e quem está de pé servindo. É claro que quem estava sentado à
daquela mesa se achava maior do que o servo. Mas Jesus, brincando com a estatura de ambos naquele momento, mostra a Pedro que o maior é aquele que serve. E Jesus então nos convida a lavar os pés. Aqueles pés que tanto andaram pela Judeia, pela Galileia, pela Samaria, precisam hoje dos nossos pés, para que nós andemos por ele. E andemos para quê? Para ser servidos? Não. Andemos para servir. Andemos para lavar os pés dos outros. Andemos para saciar a fome dos outros. Andemos para enxergar pelos cegos. Andemos para dar ouvido aos surdos. Andemos para dar voz aos sem voz. Vamos descer o Senhor da cruz, para que nós concluamos esta nossa meditação. Nós precisamos contemplar esta cruz vazia. Vamos tirar o Senhor da cruz e entregá-lo a quem sempre o trouxe no seu regaço, a quem desde aquele dia em Nazaré, antes de concebê-lo no seu ventre, concebeu-o no seu coração. Coloquemos o corpo morto do filho no colo da mãe. Maria, que com alegria e exultação recebera a visita do anjo, onde começara esse projeto de salvação, agora recebe o corpo morto do seu filho e filho de Deus. Quanta dor! Eu espero que você, mãe, nunca passe por esta experiência. Mas eu sou obrigado a admitir que existem mães nesta praça que já experimentaram esta espada de dor. Nós não queremos dar esta tristeza, dar este transpasse de dor a Maria ou a qualquer mulher sobre o mundo. No projeto de Deus, aquele ao qual Jesus foi fiel e por isso morreu na cruz, não existe violência. No projeto de Deus, não existe guerras. No projeto original de Deus, não existem mães que perdem os seus filhos para o crime organizado. Não existem mães que perdem os seus filhos na guerra. Não existem mães que perdem os seus filhos. No projeto de Deus não há dor. Quando existe dor, violência, é porque nós traímos o projeto de Deus. Não fomos fiéis como Jesus. Meu irmão, minha irmã, a última coisa que eu queria dizer para você nesta noite: olhe para esta cruz vazia. Talvez você seja tentado a dizer: lá vai o padre falar da ressurreição, mas não vou falar não. A cruz vazia que eu quero mostrar para você agora não é a cruz do ressuscitado. A cruz vazia que eu quero que você contemple agora é uma possibilidade na sua vida. Se você for fiel ao projeto de Deus, você pode ser o próximo. Se você não trair o evangelho, você pode ser o próximo. Se você anunciar a boa nova aos pobres, você pode ser o próximo.
Se você fizer da sua vida um projeto para saciar os famintos, você pode ser o próximo. Se você buscar esclarecer as pessoas que não enxergam bem a realidade, você pode ser o próximo. Quantas pessoas nós temos visto no nosso Brasil ter a sua memória crucificada? Quantas pessoas que deram a vida pelo nosso Brasil hoje não podem ser citadas publicamente, porque as lideranças religiosas e políticas, nas suas alianças espúrias pelos seus interesses, não nos permitem mais dizer certos nomes. Você pode ser o próximo, se você for fiel, se você assumir como projeto da sua vida o projeto do Pai. Está com medo? Vai voltar atrás? Ou está disposto? Ou está disposta? Ia longe o dia em Jerusalém, junto à cruz, Maria, tão triste, não vi mais ninguém. Aprenda comigo. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Cante agora. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Quanta dor sentias, mãe, ao contemplar teu Jesus querido na cruz, meus pecados pagar. Vocês, quero bem forte ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Vamos deixar só o povo cantar, coral, para ver se eles sabem. Pode ser mais forte. Mesmo que vamos passar o refrão mais uma vez para ficar bem forte com o coral. Quero
Maria, ser teu Jesus. Quer mesmo? Está disposto? Mesmo que um dia morra na cruz. Bem forte. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que eu morra na cruz. Desde aquele dia jamais encontrei ser igual, Maria, tão triste, nem vi mais ninguém. Vocês, quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que eu morra na cruz. Bem forte. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra. Estenda sua mão para Nossa Senhora e diga para ela: Senhora da saúde, Senhora das dores, Senhora da piedade, eu quero ser teu Jesus, mesmo que para isso eu precise morrer na cruz. Eu não vou trair o seu filho, eu não vou vendê-lo por 30 moedas, eu não vou negá-lo, eu vou ser fiel como ele ao projeto do Pai, mesmo que para isso eu sofra, mesmo que me doa, mesmo que os outros me reneguem, eu vou ser fiel. Eu quero, Maria. Me ajude com a tua intercessão. Quero. É para terminar, bem forte, bem bonito, com toda a alma. Quero, Maria, ser